o que é uma franquia, o que é uma franquia e, cara, como que faz para trabalhar com esse nicho. Então o vídeo de hoje é sobre isso, cara. Acho que você já deve ter visto, né, isso na headline. E hoje eu vou fazer um conteúdo diferente, num formato diferente. Trouxe aqui uma folha branca e papel, vou tentar desenhar algumas coisas e espero que dê para enxergar. Vai ser um teste. Se vocês não curtirem, já comente aqui, que daí eu já evito esse formato e nas próximas já tento arrumar. E, cara, assim, ó, pô, eu tô fazendo esse conteúdo 10h10 da noite, no domingo. A Carol tá aqui no sofá, eu poderia estar ali com ela, mas eu tô aqui pra gravar esse conteúdo. Então, pô, dá seu like, dá seu comentário. É o mínimo que você pode fazer pra me ajudar a fazer com que esse conteúdo vá pra muita gente. Minha meta é bater esse ano 100 vídeos postados aqui no YouTube. Então, eu espero que em breve a gente bata junto essa meta aí. Beleza? Então, vamos pro conteúdo. Galera, quem me acompanha aí sabe que a nossa empresa ela é uma empresa de tecnologia, marketplace, onde a gente conecta clientes com construtoras e empreiteiras através de um sistema de marketplace. Só que esse processo, um dos grandes pontos da ferramenta, lá atrás, da ferramenta não, da empresa como um todo, lá atrás, era que o marketplace, eu sempre condeno você trabalhar o tráfego pago. Eu já falei assim, isso várias e várias vezes, faz parte já do nosso mantra aqui do canal, porque não vale a pena para você ter um marketplace, você ficar usando o tráfego pago como geração de lead. Não vale a pena, definitivamente não vale a pena. Se você, como eu, mero mortal, não tem o dinheiro que o Google tem, eu diria para você fugir disso. Tá? O CAC vai ser alto, enfim, já falei isso várias vezes. Então, uma das estratégias que a gente estudou no passado e deu muito certo até então, foi que o mercado de franquias funcionava muito bem para a gente. Mas eu não conhecia nada de franquias, então eu tive que aprender tudo sozinho e eu vou usar esse vídeo para poder te contar um pouquinho sobre o que é uma franquia, tá? Então, os donos de franquias aí que estiverem me assistindo, se eu falar alguma besteira, me perdoem, a ideia não é ser um expert em franquias, a ideia é que eu trazer conceitos básicos e que isso sirva de instrução para você que está assistindo, realmente para entender como é que funciona esse meio e se vai valer a pena para você ou não, tá? Então, para a gente definir franquia, é importante a gente definir dois tipos de empresa. Nós temos uma matriz, óbvio, né? Eu vou desenhar aqui e vou mostrar para vocês. Eu tenho uma matriz e filial. Então eu tenho uma matriz aqui em cima e aí tenho filial. E aqui nas franquias eu tenho, posso chamar ainda de matriz, mas aqui eu vou chamar de matriz franqueadora. E essa franqueadora, ela aqui embaixo, ela tem franqueados. Então o que é importante nisso que eu estou passando? Mostrando, eu vou tentar mostrar aqui, espero que dê certo aqui. Ó. Deixa eu fazer um teste com a câmera aqui do lado. Espero que dê boa. Então nós temos, aqui é tudo ao vivo, cara, não tem tempo para edição não. Então ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Acho que vai. Então nós temos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para ver se eu estou entendendo. Então nós temos aqui a matriz e filial e nós temos a franqueadora com franqueados. Qual que é a grande diferença disso? A grande diferença é o seguinte. Ali do desenho que eu mostrei, você tem a matriz sendo a comandante, a administradora geral dessa filial. Então se eu fizer setas aqui separadas, filial 1, filial 2, filial 3. 1, 2 e 3. Como vocês estão vendo aqui, ó, filial 1, 2 e 3, a ideia é que essa matriz aqui realmente seja dona dessas unidades aqui. Tá? Então, quando ela é dona, como por exemplo uma Madeiro, ou por exemplo uma Vivara, todas as decisões vão passar pela matriz. Formato de pagamento, compras, suprimentos, os fornecedores, atendimento, contratação, RH, estrutura, projeto, tudo vai ser definido através da matriz. Então, por que uma empresa define fazer matriz ou franquia? Exatamente porque matriz você tem um controle muito maior. Então, geralmente, a controle de qualidade está muito mais bem definida pela matriz. Mas qual que é o grande ônus de você trabalhar como matriz barra filial? O grande ônus é claramente o financeiro. Quando você vai abrir uma nova Vivara, um novo Madeiro, você depende de despender muito capital próprio para conseguir abrir aquela unidade. Diferente do mercado de franquias. O mercado de franquias,
Aqui eu vou desenhar aqui, ó, mais setas aqui. Então eu vou ter o franqueado 1, o franqueado 2 e o franqueado 3. Mesma ideia. Então veja, o formato em si não muda. Você vai ter vários pontos definidos entre os franqueados aqui. Só que a grande diferença aqui, ó, isso que é o mais bacana. A franqueadora, que é essa matriz, ela não está administrando essas unidades. O que ele faz? Ele tem o fulano aqui, ele tem o Jorge aqui, que não sabe abrir uma loja, mas tem recurso. Ele fala, ó, eu tenho aqui, ó, 200 mil reais, quero abrir um negócio, mas não sei tocar um negócio. E eu, matriz franqueadora, olha aqui, ó, eu tô precisando de 200 mil reais pra gente expandir isso juntos, e eu sei abrir um negócio. Então o que esse cara faz? O Jorge aqui entra em contato comigo, né? A gente entra em um negócio, então são duas pessoas diferentes, fechando uma parceria, em que uma define, repassa parte desse recurso disponível dele para a matriz, para a franqueadora, e em troca eu vou passar diretrizes de como tocar esse negócio, certo? Então o que a matriz faz? O que o franqueado faz? Um franqueado aqui, ó, ele vai passar um recurso financeiro para cá, em troca desse cara aqui passar diretrizes para ele. E aí o grande ponto é, aqui você tem CNPJs completamente independentes dessa aqui. Então você tem o CNPJ 1, aqui ó, tem o CNPJ A, CNPJ B, CNPJ C, CNPJ C, totalmente distintos, negócios completamente diferentes. Tanto é que quando você vai abrir, por exemplo, vamos supor que você vai abrir uma Royal Face, tá? Uma Royal Face é uma empresa de estética, uma franquia de estética, em que você tem um franqueado lá abrindo uma loja de estética. Quando um franqueado da Royal Face vai lá e compra uma unidade da Royal Face, ele paga uma taxa de franquia, então ele paga o dinheiro, como eu falei, em troca a franquia dá direitos dele usar a marca e as diretrizes, como que faz esse negócio? E aí, quando ele vai abrir essa loja, olha que interessante, você vai abrir um CNPJ lá, lá na contabilidade existe um negócio chamado CNAE, que é CNAE, que não lembro a sigla de cabeça, mas é basicamente um centro de atividades, onde você define qual a tua atividade principal, atividade específica em que você vai trabalhar aquele negócio. Ou seja, eu vou abrir aqui uma loja Royal Face e um KNAI lá principal provavelmente deve ser prestação de serviço de beleza, deve ter alguma coisa assim nesse sentido, não faço ideia qual que é, mas assim, você vai prestar serviços e vender produtos de beleza, beleza? Já a franqueadora, quando você vai abrir um CNPJ da franqueadora, por ela não necessariamente ter lojas, isso é um ponto específico que a gente pode entrar, mas ela é basicamente, para você entender a lógica, é quase que basicamente uma empresa de consultoria. Ou seja, eu vou te dar diretrizes para você tocar o seu negócio. Então, quando você entende essa lógica, o KNAI dessa empresa CNPJ franqueadora não necessariamente precisa prestar serviço de beleza e produtos de beleza, nesse exemplo que eu dei. Ele precisa poder pedir recursos que é taxa de franquia, royalties e assim por diante, ou seja, que quando você vai faturar para esse franqueado, ou seja, emitir uma nota para ele, você vai estar vendendo os serviços disso. Então, o KNAI desse CNPJ, em geral, é um KNAI que é para cobrança de taxas, de royalties. Então, se eu não me engano, é um KNAI lá que diz vendas e ativos não intangíveis e financeiros e não intangíveis, alguma coisa assim. É uma coisa bem abrangente que advogados, por exemplo, que fazem aquele serviço de INPI, sabe, quando você vai registrar a marca, utilizam muito também esse KNAI. Enfim, a ideia dessa conversa não é a contabilidade, mas sim você entender a lógica de que são empresas completamente diferentes. Diferente da matriz. Então, quando você vai para a filial, voltando aqui na história, essa matriz é dona daqui. Então, sim, haverão CNPJs diferentes. Você vai ter aqui o CNPJ AA, só que aqui embaixo você vai ter, a gente vai chamar de A duas linhas e A três linhas. Por quê? Porque o CNPJ desses caras aqui não são completamente diferentes. Eles são coligados à matriz. Tanto é que quando você for abrir um CNPJ
novo aqui de matriz vai estar sempre terminando lá com, vai ter um número, aí vai ter uma barra 0001 e um dígito, certo? Quando você vai para uma filial, ele vai terminar com 000, o número da filial, 3, 30, 40, 10 e o dígito da empresa. Então a ideia disso aqui é bem isso, ou seja, é você entender que quando você vai trabalhar para um nicho de matriz de filial, e é importante entender que sim, o mercado de filial é muito maior do que o mercado de franquia no Brasil, você vai ter que entender a como negociar e fechar contratos com matrizes. Empresas grandes, burocracia, mas muita verba, muita disponibilidade de verba. Espero que não esteja ficando complexo aqui. A ideia é realmente vocês entenderem um pouquinho dessa prática, né? E aí esse é o conceito básico. Então, vamos focar agora na franquia. A franquia é isso, você tem uma empresa que vende direitos para uma nova empresa, essa empresa vai abrir e esse franqueado agora vai tocar esse negócio, essa loja dele, essa unidade dele, através de uma prestação de contas da franqueadora, passando ali diretrizes. Muitas marcas cuidam do marketing do franqueado, muitas marcas, vou dar um exemplo, a Go Coffee, como eu já fui franqueado, eles definem as diretrizes do que vai ser lançado de novos produtos. Então, olha que interessante, quando você é franqueado a Go Coffee, você não precisa se preocupar com novos produtos, que é um trabalho muito chato. É muito chato você ficar pensando sempre no lançamento, sempre na novidade. Então lá ele já dispõe de uma equipe que vai pensar no lançamento do próximo produto, inclusive fazendo marketing, com parcerias com direitos autorais e afins para poder fazer collabs e poder vender um produto lá na tua estante. Então é uma coisa que jamais você conseguiria fazer isso sozinho. Então isso é muito, muito legal, tá? A ideia aqui não é ficar entrando no conceito de franquias em si, a ideia é nós, como fornecedores, entender a prática disso para quem e como vender. Então, quando eu entendo que a lógica da franquia ela é menos burocrática para eu entrar, então qual que é o convencimento que eu tenho que fazer aqui? Eu não tenho que fechar um contrato definitivamente com a franqueadora, a depender do seu produto. No meu caso, eu quero fechar com franqueados, são os lojistas. Se são os lojistas, que é o meu caso, eu tenho que convencer o franqueado a realmente contratar via plataforma. Então eu tenho que fazer 2 trabalhos comerciais. Eu tenho que fechar uma parceria com a franqueadora, mas é uma parceria de mão dada, aqui ó, não vai pagar nada. E ele tem que gostar, ele tem que me homologar para que o franqueado dele me contrate. E aí vai depender se o teu produto ou serviço vai ser possível trabalhar com modelo de obrigatoriedade ou não, enfim. Aí é uma regra que você vai definir com a franqueadora. Mas a prática no meu caso, é um produto que eu vou vender para o franqueado e não para a franqueadora. Então vocês têm que concordar comigo que em lógica de funil de vendas é muito mais rápido e simples você vender para um franqueado que geralmente é um casal, né? O Rodrigo e a Lívia, que estão abrindo uma unidade da franquia X, que estão com recursos disponíveis na carteira deles. Então, olha, o dinheiro está neles, eles que vão aprovar. Então, é muito mais fácil você fazer esse fechamento de venda. Então, já na matriz, você tem um ciclo de vendas muito mais longo. Só que, obviamente, você tem um bônus muito grande com a matriz. Se você fechar com a matriz de filial, obviamente, o teu LTV, né, pensando no longo prazo, ou seja, quanto tempo eu vou ficar de contrato com esse negócio, tende a ser muito mais longo. Então, você dispõe muito mais energia e recursos para fechar um contrato, mas depois que fecha, a tendência é que você realmente ganhe muito mais. Então, depende muito da tua estratégia. Para nós, pensando no ciclo do passado, pense que a gente não estava conseguindo vender para ninguém, a gente estava quase falindo o mercado de B2C, e aí quando a gente entendeu essa estratégia de franquias, o meu ciclo de vendas reduziu, eu consegui gerar recurso, caixa para a empresa conseguir crescer. E aí depois, no meu roadmap, realmente eu vou olhar para o futuro e pensar, cara, qual que é o meu próximo passo? Opa, filial é uma possibilidade sim. Só que daí, como eu já estou trabalhando, já estou dispondo de clientes, é muito mais fácil você trabalhar com dinheiro em caixa. Beleza? Vamos para o step 2 aqui. Qual que é o processo de implantação, então? Então, vamos lá. A franquia fechou um contrato com o franqueado. Geralmente, esse franqueado vai passar por alguns ciclos, tá? Alguns ciclos. Você vai passar pelo processo de expansão da empresa,
que são basicamente áreas da companhia. Vai ter a implantação da unidade e você vai ter uma área de operações. Então, essas áreas são as áreas em que trabalha uma franquia. Em geral, tá? Não são todas, enfim, mas em geral as franquias trabalham com essas três áreas. É expansão, implantação e operações. A ideia é bem simples. Quem está em expansão é basicamente a área comercial. Então, é quem está expandindo aquela franquia, né? A implantação é como o próprio nome diz. Ele vai auxiliar o franqueado a implantar a loja. Então é só esse processo de implantar. É pegar um contrato que chegou, fazer o cara abrir a loja e passa para o próximo step. E operações é aquele que fica mais tempo com o franqueado, que é realmente tocar a loja. Então é aquele cara que fica mês a mês ali atendendo o franqueado após o processo de implantação. Então, nesse processo, em geral, um franqueado vai passar pelos seguintes steps. Ele vai fechar contrato, onde esse contrato no Brasil, você tem uma regra muito, muito específica que vai pelas leis das franquias. Hoje no Brasil você tem uma lei chamada de Lei das Franquias, ou Lei de Franquias, acho que é. Porque no passado, como não existia, cara, muitos problemas relacionados ao lojista estavam sendo perpetuados e estavam sendo carregados para a franqueadora injustamente. Porque, pô, você vai lá, contrata um ciclano qualquer na cozinha da loja tal, esse cozinheiro te processa no trabalhista e o franqueador que nunca nem viu esse cozinheiro estava levando o processo trabalhista nas costas sem nenhum motivo. Então, esse é um dos motivos também por existir leis de franquias. E essa lei de franquia também, para proteger o franqueado, criou um negócio chamado COF, que é uma circular de oferta de franquia. Tá? É uma COF. Então você tem um contrato que você tem que fechar, que ele tem que ser regido pela lei das franquias, em que a lei das franquias tem uma COF. Essa circular de oferta, ele é basicamente um caderno, ele é como o próprio nome diz, é uma circular onde ele vai passar para você franqueado e vai falar o seguinte, ó, para abrir a minha franquia, essas são as regras. E aí, cara, eu não vou ficar entrando no mérito de tudo que são as regras, mas lá geralmente aparece alguns fornecedores, lá aparece, acho que fornecedor não aparece porque é regra de negócio. Mas, você tem que colocar, se eu não me engano, contato de outros franqueados para poder ligar e pedir feedback e tal. Tem várias regras. E eu, franqueadora, só posso assinar contrato com você depois de 10 dias de comprovação. Isso é regra, isso é lei, tá? Depois de 10 dias de comprovação que eu te mandei essa COF. Isso é para proteger vendas de impacto, porque antigamente se vendia muita venda de impacto. E aí a franqueadora era boa de vendas e fazia você fechar um negócio às vezes ruim. O cara vendia e se arrependia muito fácil. Então agora não. Agora eu tenho que te comprovar que te mandei uma COF e a partir da COF enviada, depois de 10 dias aí sim, a gente pode fechar um contrato, tá? Então tem mais ou menos esse prazo aí se você está pensando no teu negócio. Aí você vai fechar um contrato. Próximo passo que você vai focar, além de onboarding, vamos colocar onboarding e tal, vai ter lá, como é que é a marca, blá, 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 aquela coisa linda. Então tem um processinho de onboarding ali. E aí a gente vai para o próximo step, que é muito, muito importante, que é a procura de ponto. Então, um dos motivos para você abrir uma franquia é porque você não sabe escolher ponto. Senão você fazia tudo sozinho. Então a franquia te ajuda a encontrar o melhor ponto. E aí a ideia disso aqui realmente vai lá, traz uma ideia, aí a franqueadora aprova, não aprova, enfim. Após essa procura de ponto, aí você vai para implantação, aí você vai para o projeto arquitetônico. Tá? Dentro do projeto arquitetônico tem várias fases, não vou entrar nesse detalhe. E aí depois você vai para a obra. Tá? Então você, aqui, ó, do contrato fechado, então, nossa, desenhei muito mal aqui. Então no contrato fechado vai para o onboarding, do onboarding vai para a escolha de ponto vai aqui para o projeto arquitetônico e depois vai para a obra. E aí, feito a obra, no meio da obra, enquanto a obra rola, você tem que fazer algumas coisas para ganhar tempo. Então, você vai abrir o CNPJ, você vai comprar estoque, você vai comprar maquinário. Então, você vai fazer um par de coisas ali, a depender da loja, que tem que ganhar tempo enquanto a obra vai sendo realizada. Que a obra é sempre, em média, é de 40 a 60 dias corridos, né? Um tempo de obra. Então, você tem esse tempo para fazer outras coisas.
Por isso que a gente entra num mercado muito legal, porque a gente está ajudando uma pessoa que está, às vezes, cheio de coisa para fazer e ainda está com a obra para tocar. Então a gente está ali auxiliando e dando um suporte gigantesco para ela. E aí depois da obra, aí você vai para a inauguração e da inauguração, operações. E aí, cara, é dia a dia e é meio que acaba o ciclo aqui. E aí, se você quer expandir, abrir outras lojas, você passa quase por todo o ciclo igual. Eu acho que o foco é esse, tá? E a ideia disso aqui é o seguinte: eu quero que você entenda esse mapa que eu desenhei aqui. Não pra, assim, o objetivo, se você é franqueado e tá aqui aprendendo, ou vai ser franqueado e tá aqui aprendendo, pô, muito legal, mas não é o meu objetivo ensinar sobre franquia, que eu não sou expertise no assunto. Mas por conta do meu tempo de mercado, eu aprendi muita coisa e isso pode ser útil para você, principalmente se você vai ser fornecedor de franquia. Então, entenda, volte esse vídeo, assista de novo, desenhe um mapa para você, para entender em qual fluxo você pode entrar, seja no fluxo de implantação, escolha de ponto, expansão, fechamento de contrato. Aqui, durante a operação, eu conheço uma empresa de um amigo meu e puta que pariu, me fugiu o nome da empresa dele, cara. Era... depois que se eu lembrar, eu vou colocar no comentário fixado aqui. Mas ele auxilia o lojista a manter clientes recorrentes dele. Então, imagina quando você tem uma loja, e eu tive uma loja, eu sei disso, uma grande dificuldade é você aproveitar clientes que já passaram pela sua loja para recorrer, para trazer eles de volta. E eles têm uma plataforma para isso, você aproveitar um contato que você já tem para mandar um novo convite para o cara ir lá para a tua loja, etc, etc. Então, tem vários produtos que vão funcionar. Tá? Vários produtos que vão funcionar aqui. Cara, desde um RP para ajudar no estoque do cara, que muitas marcas não utilizam. Você tem... Cara, você tem N produtos que você pode oferecer para franqueadores. No Brasil, ele é muito... Não queria dizer imaturo, assim, mas o mercado de franquias é muito novo. Então, é que imaturo traz um termo meio pejorativo, não é minha ideia. A ideia é que realmente é um mercado no Brasil, é diferente dos Estados Unidos, aqui é muito incipiente. Então, acho que em 99 que abriu a Associação Brasileira de Franchise, então são 20 anos, sabe? Não é um mercado centenário. Então, o mercado de franquias está longe de ser o mercado o maior mercado que tem no Brasil. Isso é uma pena e uma coisa boa. Uma coisa boa porque você tem espaço para crescer junto, e uma coisa ruim porque a franquia, na minha opinião, traz muita qualidade para as cidades em si. Quando você vai para uma cidade como a minha, por exemplo, eu sou de Joaçaba, originário de Joaçaba, Santa Catarina, uma cidade pequena, 30 mil habitantes. Se você fosse para a nossa cidade há 20 anos atrás, você só encontrava cafeterias da cidade, farmácias da cidade, lojas da cidade. E eu, assim, não tenho problema nenhum com a pessoa da cidade. Só que quando você tem um problema com essa loja, enfim, você tem pouco padrão. E hoje, se você vai numa unidade de franquia, concorda comigo que tu tem um problema, você tem um Reclame Aqui, você tem alguém para reclamar, uma operação maior, você tem padrões maiores e tal. Então, acho que isso traz realmente qualidade para o nosso mercado e eu sou muito fã de franquias para isso. Então, pense sempre em fechar a tua parceria de tal maneira a ser benéfico para você e benéfico para a franqueadora. E finalizo esse vídeo contando a nossa primeira marca. Então, a gente não sabia como é que ia funcionar, eu não conhecia tudo isso aqui. Então, o que eu fiz, cara? Eu peguei uma lista... eu fui no mercado, no site, eu tinha um site lá. Peraí, deixa eu tomar uma água que eu falei demais. Eu fui num site chamado Phantom Buster. E essa plataforma, ela tem gratuito e pago, enfim. E aí essa plataforma eu consigo lá escrever, palavra-chave franquia. Aí eu conecto o meu LinkedIn e ele faz um extrato de todas as pessoas que tem o termo palavra-chave franquia, extrair todo mundo no LinkedIn e eu começava a chamar todo mundo. Acho que eu mandava de 15 a 20 convites por dia. E como no LinkedIn dava para fazer à noite, né, enquanto eu trabalhava com o dia a dia da empresa, eu conseguia fazer isso para testar se o mercado de franquias ia funcionar para a gente. E a partir desse momento você consegue conversar com as pessoas e ir testando. Então eu ia, cara, se topa fazer uma reunião, uma parceria com a marca, eu não sabia como é que era. Eu fiz um pitch lá e, cara, seja o que Deus querer. E aí eu fui fazendo reunião e naquela época... cara, eu acho que vai funcionar assim e tal. Eu ia tendo objeções e aprendendo. Cara, fui sempre no fluxo. Sempre na tentativa e erro, até que a gente fechou a nossa primeira parceria,
que foi a Dolph Donuts, onde a gente fez uma obra, assim, a parceria em si foi novidade, o produto não era novidade, né? O produto já existia e tal. Mas para franquias era novo. E aí a gente fechou a primeira parceria com eles. Eles toparam. A gente fez uma primeira obra deles em Cascavel, deu tudo certo. Espero que a loja esteja viva ainda. E felizmente eu tenho uma parceria maravilhosa com eles. Amo eles. E foi a partir dali o pontapé inicial que fez com que a gente expandisse e ficasse até hoje no mercado de franquias. Então é isso. Essa foi a minha história. Espero que tenham gostado. Um vídeo muito mais massivo de conteúdo. E vou ver qual vai ser o resultado. Tamo junto. Até o próximo vídeo.